Alice Ferreira tinha certeza de duas coisas naquela sexta-feira de julho. Primeiro, que Felipe Antunes, namorado de 7 meses, homem que ela achava que conhecia, tinha acabado de terminar com ela por mensagem de texto. 15 palavras frias e sem explicação real. Preciso ser honesto. Conheci alguém. Desculpa fazer assim. Não quis te machucar. Segundo, que ela estava prestes a desmoronar completamente no banheiro feminino da TechWave, a empresa de tecnologia onde trabalhava, e rezando para ninguém entrar e ver. O que Alice não sabia, não podia saber, era que Marcelo Costa, CEO da empresa e homem por quem ela tinha sentimentos completamente inapropriados nos últimos 12 meses, estava a 5 metros de distância quando ela saiu correndo da mesa, e que ele ia atrás. 12 meses antes do pior dia da vida de Alice, ela tinha entrado na TechWave numa 2ª de agosto, com borboletas no estômago e a sensação de estar começando algo importante. 29 anos, formada em análise de sistemas, 3 anos de experiência em startups menores, Alice tinha conseguido a vaga de analista de projetos depois de 6 entrevistas. A TechWave era referência em desenvolvimento de software corporativo. Trabalhar ali significava currículo, networking, crescimento. O escritório ocupava o 8º andar inteiro de um prédio em Vila Olímpia. 50 funcionários, ambiente moderno com mesas compartilhadas e salas de vidro, aquela vibe de trabalhe duro mas use tênis que definia as techs brasileiras. Camila do RH fez o tour, apresentou a equipe, levou até a mesa que seria dela. 3ª fileira, computador novo, cadeira ergonômica, vista parcial para a janela. O Marcelo vai falar com todo mundo daqui a pouco, Camila tinha dito. Reunião geral de boas-vindas. Ele faz questão de conhecer cada pessoa nova. Marcelo Costa, CEO e fundador. Alice tinha pesquisado sobre ele antes da entrevista. 31 anos, tinha criado a TechWave aos 25 com 2 sócios que saíram depois. Agora comandava sozinho. Forbes tinha colocado ele na lista de jovens empreendedores. Seu LinkedIn tinha artigos sobre liderança, inovação, cultura empresarial. Alice esperava alguém distante, ocupado demais para realmente notar funcionários novos. Ela estava completamente errada. Às 10h15, Marcelo entrou na sala de reuniões, onde os 5 novos funcionários esperavam. Calça jeans escura, camisa azul petróleo com mangas dobradas, tênis branco, sem formalidade excessiva, mas com presença que preenchia o espaço. Cabelo castanho levemente bagunçado, barba bem feita, olhos atentos que realmente olhavam quando falava com alguém. Não era bonito de revista. Era bonito de jeito real, do tipo que melhora quando você conhece a pessoa. Bom dia, Marcelo Costa, mas podem chamar só de Marcelo. Nada de doutor ou senhor aqui. Voz firme, simpática, natural. Quero que vocês se sintam parte da equipe desde o primeiro dia. Perguntem. Errem. Aprendam. Essa empresa só funciona porque cada pessoa importa. Ele foi em cada um, apertou mãos, perguntou nomes, de onde vinham, o que esperavam da TechWave. Quando chegou em Alice, segurou a mão dela meio segundo a mais que o profissional. Alice Ferreira, análise de projetos, certo? Isso mesmo. Vi seu portfólio na entrevista. Trabalho impecável. Fico feliz que aceitou nossa proposta. Obrigada. Também estou feliz de estar aqui. Eles se olharam por 3 segundos. 4. Tempo demais para ser casual. Não tempo suficiente para significar algo. Marcelo desviou primeiro, passou para o próximo, continuou a apresentação. Mas Alice ficou ali com a mão ainda formigando e uma sensação estranha no peito que ela não soube nomear até semanas depois. Atração. Inconveniente, inapropriada, mas inegável. Os primeiros meses foram dedicação pura. Alice chegava às 8, saía às 7, absorvia tudo. A TechWave trabalhava com o desenvolvimento de sistemas de gestão para empresas grandes, bancos, varejo, indústria, projetos complexos, prazos apertados, clientes exigentes. Marcelo estava presente. Não era CEO distante que só aparecia em reunião trimestral. Ele estava ali, revisando código com desenvolvedores, discutindo estratégia com comercial,
ajudando analistas quando travavam em problema e sempre notando quando alguém fazia bom trabalho. Alice, aquele relatório do projeto Santini ficou excelente, clareza absurda. Cliente aprovou na primeira reunião. Preciso que você lidere a apresentação do sistema novo para o Carrefour. Você explica melhor que eu. Viu? Eu sabia que você era boa. 3 meses e já indispensável. Cada elogio era combustível, cada interação perigosa, porque Alice começou a perceber coisas, como Marcelo bebia café sem açúcar, sempre 3 xícaras antes do almoço, como ele ficava mais sério quando tinha reunião ruim, mas nunca descontava em ninguém. Como passava a mão no cabelo quando estava pensando em solução para problema difícil, como ele olhava para ela às vezes, não sempre, mas às vezes, quando ela explicava algo numa reunião, quando ria de piada que alguém fazia, quando passava pela mesa dele a caminho da copa, olhava do jeito que chefe não deveria olhar para a funcionária, e Alice estava ferrada. No 5º mês na TechWave, Alice conheceu Felipe. Festa de final de ano da empresa, dezembro, num espaço alugado em Pinheiros. Drinks, comida, música, aquela obrigação social que todo mundo comparece, mas ninguém quer realmente estar. Alice foi porque seria estranho não ir. Ficou perto de Camila e Júlia, colegas com quem almoçava. Tomou uma taça de vinho branco, conversou amenidades, pensou em ir embora cedo, até Felipe Antunes puxar conversa no bar. Você trabalha na TechWave, né? Eu sou da Inovatec, parceiros de vocês. Felipe, 32 anos, analista de negócios, sorriso fácil, conversa agradável. Bonito de jeito convencional. Academia, barba desenhada, roupa de marca, seguro de si sem ser arrogante. Eles conversaram. Sobre trabalho, sobre a festa, sobre feriado que estava chegando. Ele era engraçado, atencioso e interessado de verdade. E Alice decidiu fazer algo que vinha evitando por meses. Tentar seguir em frente. Porque Marcelo Costa era impossível. Era chefe. Era 8 anos de experiência a mais. Era focado demais em trabalho para sequer considerar se envolver com funcionária. Então, quando Felipe pediu o número dela, Alice deu. Quando ele chamou para jantar na semana seguinte, ela aceitou. Quando, no 3º encontro, ele a beijou no estacionamento do cinema, ela deixou. E quando ele perguntou, "A gente tá junto?" Depois de 6 semanas, Alice disse sim. Felipe era bom namorado, pelo menos no papel. Lembrava de datas importantes, mandava flores no trabalho, levava em restaurantes legais, apresentou para a família dele, postava fotos juntos no Instagram com legenda romântica. Tinha só um problema. Alice nunca conseguiu parar de comparar ele com Marcelo. Felipe beijava bem, mas não fazia ela esquecer o próprio nome como ela imaginava que Marcelo faria. Felipe era atencioso, mas não daquele jeito que Marcelo era. Percebendo quando ela estava estressada sem ela falar, aparecendo com café quando ela tinha reunião difícil, lembrando de detalhe que ela tinha mencionado semanas atrás. Felipe dizia "te amo" depois de 4 meses, e Alice dizia de volta, mas soava oco, obrigação, teatro convincente. 7 meses de namoro e Alice estava confortável, mas não feliz. Segura, mas não realizada. E pior, Marcelo nunca soube. Alice manteve o relacionamento completamente privado no trabalho. Não mencionou. Não postou foto identificando a empresa. Não levou Felipe lá. Por quê? Ela não admitia nem para si mesma, mas no fundo sabia. Enquanto Marcelo não soubesse, ela podia continuar fingindo que talvez um dia, em algum universo alternativo, ilusão idiota, que desmoronou numa sexta-feira de julho, às 3h47 da tarde. Durante os 7 meses que Alice namorou Felipe, a tensão com Marcelo só piorou. Não era nada explícito, nada que alguém de fora percebesse, mas Alice sentia, na pele, nos nervos, no jeito que o ar ficava diferente quando ele entrava na sala. Como na terça de março, quando Alice estava na copa pegando água e Marcelo entrou para aquecer o almoço, sozinhos pela primeira vez em semanas. "Como você tá, Alice? Parece cansada." "Tô bem, só muito projeto ao mesmo tempo." "Se tiver sobrecarregada, fala. A gente redistribui." "Não precisa. Eu dou conta." Silêncio.
Ele mexendo na comida, ela fingindo que a água estava muito interessante. Você mudou alguma coisa no cabelo? Ele perguntou de repente. Alice levantou a cabeça, surpresa. Cortei. Faz 2 semanas. Ficou bonito. Combinou com você. O comentário era inocente, educado. Mas o jeito que ele olhou quando disse, como se realmente tivesse notado, como se importasse, não foi inocente coisa nenhuma. Obrigada, Alice disse, saindo rápido antes que fizesse algo idiota. Ou como na 5ª de maio, quando Alice apresentou o projeto para o cliente sozinha pela primeira vez e travou na metade da explicação porque o sistema tinha bug que ela não previu. Marcelo entrou na reunião, percebeu o problema, assumiu a apresentação com naturalidade, enquanto Alice resolvia o erro nos bastidores. Depois, quando o cliente aprovou o projeto, ele deu crédito para ela na frente de todo mundo. A Alice que montou isso. Eu só salvei quando ela deixou. Mas o trabalho é todo dela. E quando ficaram sozinhos depois, ele disse baixo, você se saiu muito bem. Aquele bug não era previsível. Não fica mal por causa disso. Eu deveria ter testado melhor antes. Ninguém testa tudo. Você é excelente, Alice. Para de duvidar disso. A forma como ele disse o nome dela. Como se importasse. Como se ela fosse mais que funcionária eficiente. Alice estava cada vez mais perdida. E Marcelo? Marcelo continuava profissional, distante o suficiente para ser apropriado, próximo demais para ser confortável, até aquela 6ª de julho, até tudo desmoronar. Sexta-feira, 15h38. Alice estava terminando o relatório quando o celular vibrou. Mensagem de Felipe. Estranho. Ele nunca mandava mensagem durante o expediente. Dizia que atrapalhava a concentração. Ela abriu. E o mundo parou. Alice, preciso ser honesto. Conheci alguém. Faz umas 3 semanas. Tentei ignorar, mas não consigo mais. Desculpa fazer assim, não quis te machucar. É melhor cada um seguir seu caminho. Boa sorte. 15 palavras. 7 meses de relacionamento terminados em 15 palavras por mensagem de texto. Alice leu, releu, tentou processar. Felipe tinha terminado, por mensagem, porque conheceu outra, 3 semanas atrás. 3 semanas transando com ela, dormindo na casa dela, dizendo te amo, enquanto já estava de olho em outra pessoa. A raiva veio primeiro, quente, física, subindo pelo peito. Depois veio humilhação. Todo mundo no trabalho dele sabia? Os amigos, a família. E então, pior que tudo, veio a dor. Não porque amava Felipe. Alice sabia, no fundo sempre soube, que não amava ele. Mas doar, ser descartada. Doía não ser suficiente. Doía ser trocada por mensagem como se fosse tão pouco importante que nem conversa pessoal merecia. As lágrimas vieram rápido, queimando, impossíveis de segurar. Alice olhou em volta. Escritório cheio. 10 pessoas na sala. Júlia 3 mesas à frente. Camila falando ao telefone. Marcelo na sala dele, porta aberta, reunião por vídeo. Ela não podia desmoronar ali. Levantou rápido, pegou o celular, murmurou, banheiro para ninguém em particular, e saiu quase correndo. Correu pelos 20 metros de corredor, entrou no banheiro feminino, trancou-se numa cabine e desmoronou completamente. Soluços altos que ela tentava abafar com a mão na boca, lágrimas que não paravam. Respiração falhando, entrando em espiral de descontrole. 7 meses. 7 meses sendo namorada perfeita, compreensiva quando ele cancelava, animada quando ele queria sair, presente quando ele precisava. E ele tinha conhecido alguém, e escolhido ela, em 3 semanas. O que Alice tinha de errado? Por que nunca era suficiente? Porque sempre... A porta do banheiro se abriu. Alice congelou, tentando calar os soluços, limpando o rosto às pressas, respirando fundo para fingir normalidade. Passos. Alguém tinha entrado. Alice! Voz masculina. Grave. Preocupada. Impossível. Marcelo. Por 3 segundos, Alice pensou em fingir que não estava ali, ficar quieta, esperar ele ir embora. Mas então ele bateu na porta da cabine. Alice, eu sei que é você. Vi você sair correndo.
Aconteceu alguma coisa? Eu tô bem, ela conseguiu dizer, voz traindo completamente. Só preciso de 1 minuto. Você tá chorando? Não era pergunta, era constatação. Não tô. Alice. A forma como ele disse o nome dela, gentil mas firme, preocupado de verdade. Por favor, sai, ela pediu. Isso é constrangedor o suficiente sem você aqui. O que aconteceu? Nada. Só vai embora, Marcelo, por favor. Silêncio. Por um segundo ela achou que ele tivesse obedecido, até ouvir ele se movendo. E então, completamente inesperado, ele sentou. Ali mesmo, no chão do banheiro feminino. Tô aqui. Não vou embora até você sair e me dizer o que aconteceu. Você não pode ficar aqui. É banheiro feminino. Tranquei a porta de fora, ninguém vai entrar. Marcelo, Alice, por favor. Você saiu da mesa parecendo que o mundo tinha acabado. Eu não consigo voltar para o trabalho sem saber se você tá bem. A gentileza na voz dele quebrou a última resistência. Alice abriu a porta da cabine. Marcelo estava sentado no chão, encostado na parede do lado oposto, olhando para ela com preocupação genuína. Ele viu o rosto dela, manchado de lágrimas, olhos vermelhos, maquiagem borrada, e alguma coisa passou pelo rosto dele. Raiva contida, como se quisesse socar quem tivesse feito aquilo. Vem cá, ele disse abrindo os braços. Alice deveria recusar, manter distância profissional, ser forte. Mas ela estava cansada de ser forte. Sentou no chão ao lado dele. E quando Marcelo a puxou para o abraço, ela não resistiu. Desabou de novo, chorando contra o peito dele, sentindo os braços fecharem ao redor dela, a mão dele acariciando o cabelo dela, a voz dele murmurando, tá tudo bem, eu tô aqui, pode chorar. Eles ficaram assim por minutos, Alice chorando, Marcelo segurando ela, chão frio e desconfortável, mas nenhum dos dois se importando. Quando os soluços finalmente diminuíram, Alice se afastou, limpando o rosto com as mãos. Desculpa, isso foi... Desculpa. Não pede desculpa, fala o que aconteceu. Alice respirou fundo. Meu namorado terminou comigo por mensagem, porque conheceu outra pessoa. A mandíbula de Marcelo travou visivelmente. Você tinha namorado. Não era pergunta, era constatação surpresa. Tinha 7 meses. Felipe, analista da Inovatec. A gente se conheceu na festa de final de ano. Eu não sabia. Eu não contava. Mantinha privado. Mas sim, eu namorava. E ele acabou de terminar por mensagem porque conheceu alguém melhor 3 semanas atrás. Alice, Marcelo passou a mão pelo próprio cabelo processando. Ele é um completo idiota. Talvez. Mas ele tem razão em terminar se não estava feliz. Só não precisava ser por mensagem. Ele é um idiota, Marcelo repetiu firme. Terminar por mensagem é covardia. Tratar você como se não merecesse conversa pessoal é desrespeito. E trocar você por qualquer pessoa é burrice monumental. Alice olhou para ele surpresa com a veemência. Você não me conhece o suficiente para saber se ele é burro por me trocar. Marcelo segurou o olhar dela. Eu te conheço há 1 ano, Alice. Te vejo todo dia. Sei como você trabalha, como você trata as pessoas, como você é inteligente, dedicada, gentil. Se esse Felipe não viu isso, o problema é dele, não seu. O coração de Alice bateu descompassado. Marcelo... E mais uma coisa. Ele hesitou, como se decidindo se devia falar. Se você tivesse me dito que namorava, eu teria parado. Parado o quê? Os olhos dele prenderam nos dela, intensos, honestos. De sentir o que eu sinto por você há quase 1 ano. O ar saiu dos pulmões dela de uma vez. Alice ficou sem palavras. Marcelo continuou, como se precisasse falar antes de perder coragem. Desde o primeiro dia que você entrou aqui, algo aconteceu. Eu tentei ignorar. Você é funcionária. Eu sou chefe. Existem linhas que não se cruzam, mas você tornou impossível ignorar. O jeito que você explica projetos como se fizesse sentido óbvio. Como você ri de piada boba que eu faço em reunião tensa. Como você ajuda todo mundo sem esperar nada de volta. Ele respirou fundo.
Eu evitava ficar sozinho com você porque tinha medo de fazer algo inapropriado. E agora, sentado no chão do banheiro enquanto você chora por outro homem, eu penso: esse cara é o maior idiota do mundo. Porque ele teve você, de verdade, e deixou ir. Marcelo, Você não precisa dizer nada. Eu só precisava que você soubesse que não é você. Nunca foi. Você é incrível. E qualquer homem com meio cérebro veria isso. Alice não conseguia processar. Marcelo Costa, CEO, chefe, homem que ela achava inacessível, estava confessando sentimentos por ela, há um ano. Porque você nunca disse nada. Porque você merecia melhor que chefe que se aproveita da posição. Porque eu respeito você demais para colocar nessa situação. Porque... Ele sorriu triste. Porque eu achei que você estava bem, feliz. E se você estava feliz com outra pessoa, eu ia aprender a lidar. Eu não estava feliz, Alice admitiu baixo. Eu tentei estar. Felipe é legal, mas eu nunca consegui. Consegui o quê? Parar de te comparar com ele, e ele sempre perdia. Marcelo fechou os olhos. Alice, eu também sentia, desde o começo, mas você era meu chefe, e eu não sabia se era real ou se eu estava romantizando e... Eu conheci Felipe e pensei que seria mais fácil seguir em frente. E foi? Não, não foi nem um pouco. Silêncio pesado. Os dois no chão do banheiro, admissões impossíveis pairando no ar. O que a gente faz agora? Alice perguntou. Marcelo a encarou. O que você quer fazer? Eu não sei, hoje foi horrível, eu me sinto um lixo. E confusa. E você acabou de virar meu mundo de cabeça para baixo. Desculpa, péssimo timing. Não, eu precisava ouvir isso. Precisava saber que eu não estava louca. Marcelo se levantou, estendeu a mão para ajudar ela. Vem, vou te levar para casa. Você não devia estar aqui hoje. Tenho projeto para terminar. Eu termino. Vai para casa, descansa, processa tudo isso. E segunda a gente conversa, com calma, sem pressão. Alice aceitou a mão, levantou. Obrigada. Por tudo. Por estar aqui. Sempre, ele disse. E soou como promessa. Marcelo levou Alice até o estacionamento. Esperou ela entrar no carro e só foi embora quando viu ela sair em segurança. O fim de semana foi tortura silenciosa. Sábado amanheceu com sol forte e Alice com sensação de ressaca emocional. Acordou tarde, checou o celular esperando. O quê? Mensagem de Felipe pedindo desculpas? De Marcelo dizendo que tinha mudado de ideia? Nada. Silêncio. Ela passou o dia no apartamento. Assistiu série sem prestar atenção. Pediu comida que mal tocou. Ignorou ligação da mãe porque não tinha energia para fingir que estava bem. À noite, finalmente abriu o Instagram de Felipe. Erro. A última foto dele era de quinta, 2 dias antes de terminar. Ele sorrindo num bar com amigos, legenda sobre aproveitar a vida. Comentários de gente perguntando cadê a namorada. Nenhuma resposta. Alice bloqueou, deletou o número, apagou as fotos que tinha dele. Não porque ainda gostava, mas porque precisava daquele fechamento simbólico. Domingo foi um pouco melhor. Ela acordou mais cedo, foi na padaria, tomou café de verdade, ligou para a melhor amiga, Carolina, e desabafou tudo. Felipe, o término, Marcelo, a confissão no banheiro. Espera, deixa eu entender, Carol disse incrédula. Seu chefe gostoso que você babava há 1 ano confessou que sempre gostou de você e ofereceu conversar segunda sem pressão? É. Alice, você ganhou na loteria e tá reclamando que o prêmio veio em notas de 100 ao invés de 50. Não é tão simples, ele é meu chefe, tem política da empresa. E eu acabei de terminar relacionamento, seria rebote. Seria aproveitar que a vida finalmente te deu uma chance. Olha, Felipe era legal, mas você nunca brilhou com ele. Eu via, você estava confortável, não feliz. Se esse Marcelo te faz sentir diferente, pelo menos dá uma chance. E se der errado? Eu perco o emprego. E se der certo? Você ganha o cara que sempre quis. Risco sempre existe. A questão é se vale a pena. Alice dormiu pensando nisso.
Segunda chegou rápido demais. Alice chegou na TechWave às 8h15, 15 minutos mais tarde que o normal porque tinha trocado de roupa 3 vezes. Acabou escolhendo calça preta e blusa verde escura. Simples, profissional. Nada que chamasse atenção. O escritório estava no ritmo normal de segunda. Pessoas chegando, café sendo feito, computadores ligando. Júlia acenou da mesa dela. Camila perguntou se tinha passado bem na sexta. Só uma enxaqueca forte. Já passou. Mentira aceitável. Alice sentou na mesa, ligou o computador, tentou focar. Marcelo não tinha chegado ainda. Sala dele vazia, luzes apagadas. Às 9 ele apareceu. Calça cinza, camisa branca, sem gravata. Cabelo ligeiramente úmido como se tivesse saído do banho há pouco. Ele cumprimentou a equipe com o bom dia usual. Entrou na sala e 3 minutos depois mandou mensagem no Slack. Marcelo Costa. Quando puder, passa aqui. Alice respirou fundo. Levantou. Caminhou os 10 metros até a sala dele com o coração disparado. Bateu na porta de vidro. Ele fez sinal para entrar. Fecha a porta. Ela obedeceu. Senta. Alice sentou na cadeira em frente à mesa dele. Marcelo estava sério, mas não frio. Preocupado. Como você tá? Melhor. O fim de semana ajudou. Desculpa se eu compliquei as coisas na sexta. Não era minha intenção. Você não complicou. Você foi honesto. E eu precisava daquela honestidade. Marcelo relaxou um pouco. Então a gente tá bem? A gente tá bem. Ótimo, porque eu fiquei o fim de semana inteiro pensando que tinha cruzado a linha e te colocado em situação horrível. Não colocou. Mas a gente precisa conversar sobre o que isso significa. Pra gente, pro trabalho. Eu sei. Ele hesitou. Olha, eu não quero te pressionar. Você acabou de sair de relacionamento. Precisa de tempo. Eu entendo isso. Mas eu também não quero fingir que não falei nada na sexta. Então vou ser direto. Eu gosto de você. De verdade. Há 1 ano. E se você quiser explorar isso, eu topo. Mas no seu tempo. No seu ritmo. Alice sentiu o peito apertar. E o trabalho? A gente faz do jeito certo. Conversa com RH. Registra. Eu não sou seu superior direto tecnicamente. Você se reporta para o Daniel. Mas a gente estabelece limites claros. Profissional no escritório. Pessoal fora dele. E se não der certo? Então a gente termina como adultos e continua trabalhando junto profissionalmente. Eu não vou te prejudicar por causa disso. Nunca. Alice acreditou. Completamente. Eu preciso de tempo, ela disse. Não muito. Só alguns dias para processar tudo. Quanto você precisar. Mas eu quero que você saiba, ela continuou reunindo coragem, que eu também sinto há muito tempo. E que se eu pedir tempo não é porque não quero, é porque quero fazer direito. O sorriso que Marcelo deu fez valer cada segundo de nervosismo. Tudo bem, a gente vai devagar. Os dias seguintes foram diferentes, não explicitamente. Na superfície tudo continuava normal. Alice trabalhava, Marcelo comandava, reuniões aconteciam, projetos avançavam. Mas havia mudança sutil, invisível para quem não sabia onde olhar. Como terça à tarde, quando Alice teve reunião difícil com um cliente que reclamou de atraso. Ela explicou, justificou, propôs solução. Cliente aceitou mal-humorado. Depois, Marcelo apareceu na mesa dela. Você se saiu bem. Aquele cliente é notoriamente chato. Eu podia ter gerenciado melhor a expectativa dele desde o começo. Você fez o melhor com a informação que tinha. Para de ser tão dura consigo mesma. Ele colocou café na mesa dela, sem açúcar, com leite, exatamente como ela gostava. Obrigada, ela disse surpresa. Sempre. E ele voltou para a sala dele. Júlia, na mesa ao lado, comentou. O Marcelo tá mais atencioso ultimamente. Ele sempre foi atencioso. Sim, mas agora parece diferente, mais presente. Alice fingiu não notar. Ou como quinta, quando ela ficou até mais tarde terminando o relatório urgente. 7h30 da noite. Escritório vazio, exceto por ela e 2 desenvolvedores. Marcelo saiu da sala dele, mochila no ombro, claramente indo embora.
Parou na mesa dela. Ainda aqui? Preciso terminar isso para amanhã. Quanto falta? Uns 40 minutos. Você jantou? Não tive tempo. Marcelo olhou para ela com reprovação suave. Termina isso. Eu vou buscar comida. Japonês, tá bom? Marcelo, você não precisa. 40 minutos, eu volto. E saiu antes que ela pudesse protestar. Ele voltou 50 minutos depois com sushi para 2. Eles comeram na mesa de reunião, conversando sobre projeto, sobre cliente difícil, sobre série que os dois assistiam. Não foi encontro, mas parecia. Obrigada, Alice disse quando terminou. Por ficar, por trazer comida, por tudo. Qualquer hora. Marcelo segurou o olhar dela um segundo mais. Você tá pronta para conversar ou ainda precisa de tempo? Alice sabia. Sabia desde segunda, talvez desde sexta. Vamos jantar. Sexta que vem, fora daqui, pra gente conversar de verdade. O sorriso dele foi lento, lindo, aliviado. Sexta que vem, é um encontro. Sexta levou uma eternidade para chegar. Alice passou a semana em estado de ansiedade constante. Boa ansiedade. Aquela de borboletas no estômago, de checar o celular esperando mensagem, de sorrir sozinha, lembrando de interação boba. Marcelo também parecia diferente. Mais leve, mais sorridente, como se alguma coisa que estava presa finalmente tivesse se soltado. Quinta à noite, ele mandou mensagem. Passo para te buscar às 20 horas amanhã? Pode ser. Onde vamos? Surpresa. Mas nada formal demais. Pode vir confortável. Mistério. Confia em mim. Confio. Sexta de manhã, Alice acordou nervosa. Trabalhou no piloto automático. Saiu às 5 em ponto. Raro para ela. E foi direto para casa. 2 horas para se arrumar. Tempo suficiente para trocar de roupa 4 vezes. Vestido? Muito formal. Calça jeans e blusa? Muito casual. Acabou em calça preta de tecido bom e blusa vinho com decote suave. Elegante, mas confortável. Sapato baixo de couro, cabelo solto natural, maquiagem simples. Às 8:10 a campainha tocou. Alice abriu a porta. Marcelo estava ali. Calça jeans escura, camisa cinza com mangas dobradas, jaqueta de couro, cheiroso, bonito de um jeito que fez o estômago dela revirar. Oi, oi, você tá linda. Obrigada, você também. Sorrisos bobos. Aquele nervosismo bom de primeiro encontro mesmo eles se conhecendo há 1 ano. Pronta? Pronta. Marcelo levou ela num restaurante em Pinheiros. Nada ostensivo. Italiano pequeno, iluminação suave, mesas espaçadas que davam privacidade. Eles sentaram, pediram vinho, escolheram pratos e conversaram. De verdade, sem filtro profissional, sem limite de chefe e funcionária. Marcelo contou sobre a infância. Família de classe média, pai contador, mãe professora. Como tinha gostado de programação desde adolescente. Como tinha começado a Tech Wave na sala da casa dos pais aos 25. Quase faliu 3 vezes no primeiro ano. Eu não sabia nada sobre gestão. Só sabia fazer bom produto. Aprendi do jeito difícil. E os sócios? Saíram quando a empresa começou a crescer de verdade. Queriam vender. Eu queria construir algo maior. A gente não concordava mais. Foi doloroso, mas necessário. Alice contou sobre ela. Crescer em família grande, 2 irmãos mais novos, pais divorciados, mas amigáveis. Como tinha descoberto que gostava de tecnologia na faculdade. Como tinha batalhado em startups pequenas antes da Tech Wave. Você foi a primeira pessoa que me contratou sem questionar. Todo lugar antes sempre tinha aquele, mas você é nova demais, ou mas você tem experiência suficiente. Você olhou meu trabalho e disse sim. Isso significou muito. Eu contratei você porque você é excelente, simples assim. Eles comeram, beberam vinho, riram de histórias bobas, e no meio da sobremesa, Marcelo segurou a mão dela em cima da mesa. Eu tô muito feliz que você aceitou sair comigo. Eu também. E eu sei que é complicado, trabalho, timing, tudo, mas eu não me arrependo de ter falado na sexta, mesmo que tivesse dado errado, porque ficar fingindo que não sentia nada estava me matando. Marcelo, Alice entrelaçou os dedos nos dele.
Eu terminei com Felipe, mas eu sei que não foi por ele. Foi porque eu nunca consegui gostar dele de verdade quando você existia. Então, se tem alguém que devia se desculpar por timing ruim, sou eu. Você não tem culpa de ter tentado seguir em frente. E você não tem culpa de ter sido ético e esperado. Silêncio confortável. O que a gente faz agora? Alice perguntou. A gente tenta, de verdade, vê onde isso vai dar. E o trabalho? Segunda, a gente fala com o RH. Oficializa. Faz tudo certinho, mas hoje... Ele apertou a mão dela. Hoje a gente é só eu e você, nada de trabalho. Só eu e você. Quer ir no meu apartamento? Marcelo perguntou, nervoso de repente. Não precisa ser, eu só quero mais tempo com você. Podemos assistir filme, conversar, o que você quiser. Alice sabia o que aquilo significava. Sabia onde podia levar. E pela primeira vez em muito tempo, ela queria. Vamos. O apartamento de Marcelo ficava em Itaim, 12º andar. 2 quartos, decoração masculina, mas não fria. Sofá confortável, estante cheia de livros, plantas que surpreendentemente estavam vivas. Desculpa se tá bagunçado, eu não esperava... Tá perfeito, Alice disse honesta. Eles se sentaram no sofá. Marcelo ofereceu bebida. Alice aceitou água. Ele voltou da cozinha, entregou o copo, sentou ao lado dela. Perto, mas não invadindo o espaço. Então, ele começou. Então, eles riram do nervosismo idiota. Isso é estranho, Alice admitiu. A gente trabalha junto há 1 ano, mas isso parece... Primeiro encontro? Exatamente. Marcelo segurou a mão dela de novo. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você percebeu que sentia algo por mim? Alice pensou. Acho que no 3º mês. Você tinha ficado até tarde comigo terminando o projeto para o Bradesco. 3 da manhã. Só nós 2 no escritório. E você pediu pizza. E a gente comeu sentado no chão da sala de reunião, conversando sobre nada importante. E eu lembro de pensar, eu podia fazer isso todo dia pelo resto da vida e ser feliz. Eu lembro dessa noite, Marcelo disse suave. Eu também pensei algo parecido. Por que você não disse nada? Porque você merecia alguém sem complicação. E eu era complicação andando. Você era exatamente o que eu queria. Eu que fui covarde e tentei substituir você por alguém mais simples. E agora? Alice se aproximou. Agora eu não quero mais simples. Marcelo segurou o rosto dela com as 2 mãos, devagar, dando tempo para ela recuar. Ela não recuou. Posso te beijar? Por favor. E ele beijou. O beijo começou suave, testando, descobrindo. Mas 1 ano de tensão não desaparece com gentileza. Alice puxou ele mais perto, mãos subindo para os ombros dele, para o cabelo dele. Marcelo gemeu baixo contra a boca dela, braços fechando ao redor da cintura dela, puxando ela para o colo dele. Ela se ajustou, pernas de cada lado dele, sem quebrar o beijo. As mãos dele subiram pelas costas dela por cima da blusa, dedos pressionando possessivos mas respeitosos. Alice, ele conseguiu dizer quando se afastaram para respirar. A gente não precisa... Se você não estiver pronta, eu tô pronta. Ela beijou ele de novo. Há 1 ano pronta. Marcelo segurou o rosto dela, forçando ela a olhar nos olhos dele. Então a gente faz isso direito. Não é pressa, não é impulso. É eu e você. Finalmente. Finalmente. Ela a levantou do sofá. Ela automática enroscando as pernas na cintura dele e a levou para o quarto. A cama estava arrumada, lençóis limpos. Ele a deitou com cuidado como se fosse preciosa. E então mostrou, com toque e beijos e atenção absoluta, que ela era. As roupas saíram devagar. Blusa vinho dele abrindo os botões. Camisa cinza dela empurrando pelos ombros largos. Calças desaparecendo, até ficarem só com o essencial. Você é linda, Marcelo disse, olhando ela como se estivesse vendo arte. Eu imaginei isso tantas vezes, mas você é muito mais. Marcelo, deixa eu cuidar de você. Não era pedido, era promessa, e ele cumpriu. As mãos dele exploraram cada centímetro. A boca dele seguiu, provando, memorizando. Alice arqueou sob o toque dele, respiração falhando.
dedos enterrando no cabelo dele. Por favor, ela pediu quando não aguentou mais. Por favor, o quê? Você. Eu preciso de você. Marcelo se posicionou entre as pernas dela. Segurou o rosto dela para manter contato visual. Me olha. Quero ver você. E quando eles finalmente se conectaram, devagar, intenso, completo, foi revelação. Não foi só físico, foi emocional. Foi um ano de desejo reprimido finalmente liberado. Foi medo se transformando em coragem. Foi dois solitários encontrando lar um no outro. Marcelo se moveu com cuidado primeiro, atenção total na expressão dela, certificando que era bom, que era certo. Não para, Alice sussurrou, unhas arranhando as costas dele levemente. Por favor, não para. Nunca. Ele beijou ela profundamente. Eu te tenho agora, não vou deixar ir. Eles encontraram ritmo perfeito. Corpos sincronizados, respirações misturadas, ele sussurrando o nome dela como oração, ela gemendo baixo, sem se importar com barulho. Alice, eu não vou durar muito se você continuar fazendo esses sons. Então não dura. Vem comigo. E quando chegaram, ela primeiro arqueando e apertando ao redor dele, ele segundos depois estremecendo e murmurando o nome dela contra o pescoço dela, foi perfeito. Eles ficaram entrelaçados depois, suados, sem fôlego, felizes. Valeu a pena esperar? Alice perguntou com um sorriso brincalhão. Marcelo riu. Valeu cada segundo de tortura. Alice acordou com o sol, entrando pela janela e braço pesado ao redor dela. Levou 2 segundos para lembrar onde estava. Apartamento de Marcelo. Cama de Marcelo. Ela se virou no abraço dele. Ele estava acordado, olhando para ela com expressão suave. Bom dia. Bom dia. Quanto tempo você está acordado? Uns 20 minutos, te observando dormir. Alice riu. Você é fofo. Você dorme com a boca ligeiramente aberta e faz um barulhinho baixo quando está sonhando. Para. Isso é constrangedor. É adorável. Ele beijou a testa dela. Dormiu bem? Perfeitamente. Você? Melhor noite da minha vida. Eles ficaram assim por mais tempo, conversando baixo, trocando beijos lentos, sem pressa de sair daquela bolha. Até que Marcelo suspirou. A gente precisa conversar sobre segunda. Eu sei. A gente oficializa com RH. Eu posso te transferir para outro time se você preferir, sem prejuízo salarial ou de função, só para evitar qualquer conflito. Eu não quero sair do seu time, mas talvez seja melhor mesmo, para o trabalho, para a gente não misturar as coisas. Como você preferir. O importante é fazer direito e proteger você. E nós. Alice beijou ele, devagar, completo. Obrigada, por tudo, por esperar, por ser honesto, por isso. Obrigada você por dar chance. Eles eventualmente levantaram. Marcelo fez café da manhã. Ovos mexidos, torradas, suco de laranja. Eles comeram na cozinha de roupas emprestadas dele, conversando sobre tudo e nada. E quando Alice finalmente foi embora, no fim da tarde de sábado, foi com a sensação de que vida tinha virado do avesso, pro melhor. Segunda-feira chegou diferente. Alice acordou na própria cama, mas com mensagem de bom dia de Marcelo. Trocaram mensagens bobas enquanto se arrumavam. Combinaram chegar separados no escritório, manter aparências até conversarem com RH. Às 9, os dois estavam na sala de Camila, gerente de recursos humanos. Então, Camila começou claramente surpresa, mas profissional. Vocês estão me comunicando o início de relacionamento amoroso? Sim, Marcelo confirmou. Começou no fim de semana. Queremos registrar oficialmente e discutir melhor forma de proceder para evitar problemas. Camila olhou entre os dois. Tecnicamente, Alice se reporta ao Daniel, não diretamente ao Marcelo, mas entendo a preocupação. Vocês já pensaram em solução? Transferência interna, Alice disse. Para a equipe de novos produtos, mesma função sem perda salarial, distância suficiente para evitar favorecimento percebido. Ou, Marcelo adicionou, contratamos alguém para intermediar supervisão, o que for melhor. Camila assentiu. Vou preparar documentação, conversar com o jurídico
e vou precisar falar com cada um separadamente para confirmar que não houve coerção. Sem problema, ambos disseram ao mesmo tempo. 2 horas depois estava oficializado. Alice seria transferida para o time de novos produtos na semana seguinte. Relacionamento registrado. Políticas estabelecidas. Legal. Correto. Protegido. E finalmente, eles podiam ser eles. Quinta dessa mesma semana, Alice estava saindo da reunião quando viu Felipe, na recepção, conversando com a atendente. O estômago dela afundou. Ele a viu, sorriu. Aquele sorriso que ela tinha achado charmoso e agora parecia falso. Alice, que bom te ver. Felipe, o que você está fazendo aqui? Eu precisava falar com você. Você não respondeu minhas mensagens. Porque eu te bloqueei. Eu sei, eu mereci. Mas por favor, me dá 5 minutos. Alice olhou ao redor. Recepção cheia. Gente olhando. Ela não queria fazer cena. 5 minutos lá fora. Eles foram até o térreo para a área externa do prédio. Eu estraguei tudo, Felipe começou. Eu sei disso. Terminar por mensagem foi covardia. E a forma como eu te tratei, você merecia melhor. Merecia, mas já passou. Eu terminei com a outra pessoa, percebi que foi erro, que você era certa. E eu queria saber se a gente podia tentar de novo. Alice ficou boquiaberta. Você tá falando sério? Completamente. Eu te amo, Alice. De verdade, e eu quero consertar. Felipe, ela respirou fundo. Você terminou comigo por mensagem porque conheceu outra. 3 semanas você mentiu pra mim. Agora você volta porque não deu certo com ela. Você percebe que você não tá aqui por mim, né? Você tá aqui porque a grama do vizinho não era mais verde. Não é assim. É exatamente assim. E sabe qual é a parte mais engraçada? Eu não tô nem com raiva mais. Porque você terminar comigo foi a melhor coisa que você podia ter feito. Me libertou, para finalmente ficar com quem eu realmente queria. Felipe franziu a testa. Você já tá com outra pessoa? Tô. Faz 1 semana, Alice. E é a melhor semana da minha vida. Então obrigada por terminar comigo. De verdade. Agora vai embora e para de me procurar. Alice, espera. Felipe. Voz grave atrás dela. Alice se virou. Marcelo estava ali, vindo do prédio, expressão séria. Tá algum problema? Nenhum, Alice disse. Felipe estava saindo. Felipe olhou entre os dois, entendimento gradual surgindo no rosto dele. Sério? Seu chefe? Meu namorado, Alice corrigiu, firme. E a conversa acabou. Tchau, Felipe. Ela pegou a mão de Marcelo e voltaram para o prédio juntos. Felipe ficou para trás, sozinho. Onde merecia estar. 3 meses depois daquela sexta-feira de julho que mudou tudo, Alice acordou num sábado de outubro no apartamento de Marcelo. Não visitando, morando. Ela tinha se mudado oficialmente 2 semanas atrás. Metade das roupas no closet eram dela, escova de dentes dela ao lado da dele no banheiro, livros dela misturados com os dele na estante. Vida compartilhada, real, verdadeira. Marcelo estava na cozinha fazendo o café da manhã. Ele tinha aprendido a cozinhar especificamente para impressionar ela e funcionava toda vez. Bom dia, ela disse, abraçando ele por trás, rosto contra as costas dele. Bom dia, amor. Ele se virou no abraço, beijando a testa dela. Dormiu bem? Perfeitamente, como sempre. Eles tomaram café juntos no chão da sala. Tinha virado tradição. Panquecas com mel, café forte, conversa preguiçosa sobre nada importante. A gente tem jantar com meus pais hoje, Marcelo lembrou. Eu sei, tô nervosa. Eles já te amam. Minha mãe não para de falar de você desde que conheceu. Sua mãe é um amor. Seu pai me intimida um pouco. Ele intimida todo mundo. Mas ele te aprovou. Confia em mim. Alice sorriu. Conhecer a família dele tinha sido importante. Marcelo conhecer os pais dela também. Passos naturais de relacionamento sério. E era sério. 3 meses, mas parecia anos. Da melhor forma possível. Você é feliz? Marcelo perguntou de repente, ficando sério.
Muito, por quê? Porque eu fico pensando, você saiu de relacionamento complicado direto para outro relacionamento. E eu quero ter certeza que você está aqui porque quer, não porque foi conveniente. Alice segurou o rosto dele. Marcelo Costa. Eu tô aqui porque é onde eu sempre quis estar. Desde o primeiro dia. Felipe foi tentativa desesperada de esquecer você. Não funcionou. Nunca funcionaria. Porque você não é conveniente. Você é inevitável. Você é certo. Alice. E eu te amo. Primeira vez dizendo. Alto, claro. Eu te amo há 1 ano. Só demorei para ter coragem de admitir. Os olhos dele brilharam. Eu também te amo. Tanto que assusta às vezes. Assusta bom ou assusta ruim? Assusta a melhor sensação da minha vida. Eles se beijaram ali no chão da sala, com gosto de café e mel e felicidade. Trabalho tinha se ajustado perfeitamente. Alice no time de novos produtos, relatando para Daniela. Competente, respeitada, crescendo na carreira por mérito próprio. Marcelo comandando a empresa com a mesma dedicação de sempre. Eles mantinham profissionalismo no escritório. Nada de beijos na copa, nada de favoritismo visível. Mas todo mundo sabia. E todo mundo respeitava porque viam que era real, sério, duradouro. Camila do RH tinha comentado uma vez. Vocês são o casal que faz todo mundo acreditar em amor de escritório. A forma como se olham é linda. E era mesmo. 3 meses, 90 dias, 2.160 horas. E cada segundo valeu a pena. Sabe o que eu tô pensando? Marcelo disse, puxando ela pro colo dele. O quê? Que se aquele idiota do Felipe não tivesse terminado com você naquele dia, a gente talvez nunca tivesse chegado aqui. Verdade. Então obrigada, Felipe, por ser covarde e me dar o empurrão que eu precisava. Obrigada, Felipe, por ser burro o suficiente para te deixar ir. Eu vou agradecer isso pelo resto da vida. Alice riu. E agora? Agora a gente vive. A gente constrói. A gente continua sendo exatamente isso. Isso é, felizes, juntos. Finalmente no lugar certo. Finalmente no lugar certo. Alice concordou. E quando se beijaram de novo foi com sabor de começo. Não foi erro o que aconteceu naquela sexta-feira de julho. Não foi timing ruim ou situação complicada. Foi o universo finalmente alinhando as coisas certas. Foi Alice chorando no banheiro e Marcelo decidindo que não ia mais ficar em silêncio. Foi vulnerabilidade se transformando em coragem. Foi 2 solitários encontrando lar um no outro. Foi amor. Real, complicado, perfeito na imperfeição. E foi só o começo. 6 meses depois daquele jantar onde tudo mudou, Alice estava de volta num restaurante. Não o mesmo, outro, mais chique. Vista para a cidade, reserva que Marcelo tinha feito com semanas de antecedência. Eles tinham jantado, conversado, rido, como sempre faziam. Mas havia algo diferente hoje. Marcelo estava nervoso, de um jeito bom. Na sobremesa, ele segurou a mão dela em cima da mesa. Alice, eu preciso te dizer uma coisa. Tá tudo bem? Tá tudo perfeito. Esse é o problema. Ou melhor, não é problema. Eu tô enrolando. Alice riu. Respira e fala. Marcelo respirou fundo. Há 1 ano e meio você entrou na minha empresa e mudou minha vida completamente. Há 8 meses, você finalmente se tornou minha. E nesses 8 meses, cada dia foi melhor que o anterior. Eu acordo feliz porque você tá do meu lado. Eu trabalho melhor porque sei que vou te ver. Eu durmo melhor porque você tá nos meus braços. Marcelo, deixa eu terminar. Ele soltou a mão dela e se levantou. E então, no meio do restaurante, na frente de todo mundo, se ajoelhou. Alice parou de respirar. Alice Ferreira, ele disse, tirando caixinha do bolso, abrindo para revelar anel lindo. Eu não quero mais nenhum dia sem saber que você vai ser minha para sempre. Casa comigo? Não porque é esperado ou porque já moramos juntos, ou por qualquer motivo além de eu te amo mais que qualquer coisa nesse mundo, e quero passar o resto da vida provando isso. Lágrimas caindo livremente agora. Sim, Alice disse, voz embargada. Sim, 1000 vezes sim. Marcelo deslizou o anel no dedo dela. Encaixe perfeito.
e a puxou para beijo sob aplausos do restaurante inteiro. Eu te amo, ele sussurrou contra os lábios dela. Eu te amo também, meu chefe que virou meu tudo. Tecnicamente não sou mais seu chefe. Você sempre vai ser meu chefe, só que agora você é muito mais. E quando saíram do restaurante naquela noite de mãos dadas, com o anel brilhando no dedo dela e sorrisos impossíveis de esconder, era promessa. Não foi erro, não foi acidente, foi exatamente como deveria ser. Foi ela chorando no banheiro, ele indo atrás, verdades sendo ditas, riscos sendo tomados, amor vencendo medo. Foi final feliz que começou com o coração partido, mas terminou completo. E essa é a história de Alice e Marcelo, de como o dia pior virou a melhor coisa que já aconteceu, de como vulnerabilidade abriu porta para a felicidade. Do começo ao para sempre. E você? Já teve coragem de ser vulnerável com quem importa? De arriscar mesmo com medo? De permitir que alguém te veja no seu pior momento e descobrir que eles ficam? Conta aqui nos comentários. E se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de amor, recomeço e coragem. Até a próxima!